Bom, pessoal do segundo ano, beleza? Eu estava. Deixa eu explicar por que já está escrito isso aqui, né? Eu estava explicando aqui no vídeo e aí alguém me ligou. Nossa, eu fiquei muito bravo porque me ligaram e aí cortou meu vídeo. Fiquei muito bravo, mas enfim, vamos lá, vai. Assunto novo aqui, ó. Relação trigonométrica fundamental. Para entender um pouquinho desse assunto, é preciso entender do Teorema de Pitágoras, assunto do ensino fundamental, beleza? Em qual série que nós vimos o Teorema de Pitágoras? Ou no oitavo ou no nono ano. O certo é no oitavo ano, tá? Mas vamos ao que interessa. Eu tenho aqui, ó, o ciclo trigonométrico, sempre no sentido anti-horário. Neste ciclo, eu fiz um triângulo. Esse triângulo O, M, M'. Então vamos entender. OM, ele é o raio, certo? Da minha circunferência. Vimos em aula que o raio, por definição, lá na trigonometria, ele é igual a 1. Então eu coloquei OM igual a 1, que é o raio. OM', ele é este lado do meu triângulo retângulo. Este lado OM', ele pertence ao eixo horizontal. O eixo horizontal é o eixo do cosseno. Então, eu estou dizendo que OM' é o cosseno de x. M', que é o outro lado do triângulo retângulo, ou seja, o outro cateto, ele é paralelo ao eixo vertical. O eixo vertical no ciclo trigonométrico, né, ele é o seno. Então, eu estou dizendo que esse lado, M' é o seno de x, certo? Eu preciso dessas três informações para chegar na relação trigonométrica fundamental. Eu não gosto simplesmente de chegar para o aluno e falar, ó, usa isso e ponto final. Eu gosto de pelo menos explicar para ele de onde saiu a fórmula, tá? Então eu vou usar aqui, ó, para vocês verem como eu não estou mentindo. Ó. Eu ia começar a falar do Pitágoras, a hora que eu escrevi pi, um maldito me ligou. E aí eu atendi o pior, atendi e desligou a ligação. Aí retornei e não atende. Vocês devem estar dando risada nessa hora, né? Eu sei disso. Pitágoras. Bom, Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então vamos lá. A minha hipotenusa é isso aqui, não é? É o lado oposto ao meu ângulo reto, OM. Então eu tenho OM, vou colocar dentro do parênteses, ao quadrado, que é hipotenusa. OM' e MM' são os catetos, certo? Então é cada cateto elevado ao quadrado. Então eu tenho O M' ao quadrado mais M M' ao quadrado. Substituindo esses valores por esses caras aqui, ó, OM fica 1, certo? Então eu tenho 1 ao quadrado. OM', quem é? Cosseno de x. Então fica cosseno de x ao quadrado. E MM' é o seno de x. Então fica seno de x ao quadrado. Ó, ficou sexy, tá vendo que legal? Escrevi errado. Bom, 1 ao quadrado é 1. Cosseno de x ao quadrado, escreva assim, ó. Cosseno ao quadrado de x, tá? E o seno de x ao quadrado fica seno ao quadrado de x. Esta fórmula aqui recebe o nome de relação trigonométrica fundamental. Só que ela aparece desse jeito aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno
ao quadrado de x igual a 1. 1 ao quadrado é 1, né? Então, esta formulinha vocês precisam memorizar. Algumas fórmulas em matemática a gente acaba não memorizando. E aí, quando a gente vai resolver alguns exercícios, geralmente a fórmula é dada no enunciado. No entanto, outras fórmulas não são dadas no enunciado do exercício, justamente porque são fórmulas que as pessoas deduzem, que a gente estuda um pouquinho e acaba memorizando essa fórmula. É o caso dessa aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, que é relação trigonométrica fundamental, beleza? E aí eu vou fazer um exercício de exemplo. Deixa eu colocar outra folha aqui. Bom, vamos lá. Segundo ano do Alice Choueiri. O enunciado é o seguinte: dado seno de x igual a 3/4, calcular o cosseno de x. E tem essa restrição, está dizendo que o x tem que ser maior do que 0 e menor do que π sobre 2. Isso verificaremos no final do exercício. Então eu vou usar a relação trigonométrica fundamental. Então é isso aqui, certo? Opa, não cai não, câmera, fica aí. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isto vai ser equivalente. Quem é meu seno de x? 3/4. Então, eu vou substituir o seno de x por 3/4. Então, dentro do parênteses, porque eu vou levar essa coisa aqui ao quadrado, certo? Mais cosseno ao quadrado de x. É o que me interessa, eu não tenho. Então, vou copiar esse negócio. Cosseno ao quadrado de x igual a 1. Quando a gente resolve uma equação, a incógnita, nós isolamos. A nossa incógnita é o cosseno de x. Eu vou isolar isso. Então, fica cosseno ao quadrado de x igual... Vou fazer direto já, tá? 3 ao quadrado... Rascunho, vai. Vou fazer um rascunho aqui. Ó. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Está no primeiro membro da equação, certo? Primeiro membro, beleza? Eu vou passar o 9 sobre 16 para o segundo membro. Então, vai ficar 1, que já está no segundo membro, menos 9 sobre 16. Vou recapitular. Resolvi 3 sobre 4 ao quadrado, deu 9 sobre 16. Está no primeiro membro da equação. Passei para o segundo membro. Se é positivo, operação inversa fica negativo. O 1 já está positivo, continua aqui, beleza? Então, resolvendo esse negócio, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual. E aí eu vou fazer passo a passo, tá? Professor, precisa fazer passo a passo? Não, né? MMC, 16. 16 vezes 1 dá 16, menos 16 dividido por 16 dá 1. 1 vezes menos 9, menos 9. E o vídeo está ficando grande, eu não gosto disso. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de x igual 16 menos 9. Beleza? E aí, eu ainda não isolei a minha incógnita. Lembrando do que eu falei no início aqui, ó. A incógnita é o cosseno de x. Tem o expoente 2. Esse expoente 2, ele vai ter que trocar de membro. Então, fica cosseno de x igual raiz quadrada de 7 sobre 16. Raiz quadrada de 7 sobre 16, né? A raiz quadrada de 7,
ela continua a raiz quadrada de 7, porque é um número irracional. A raiz quadrada de 16 é 4. Agora é o seguinte, quando a gente resolve uma equação e encontra uma raiz quadrada, eu tenho um valor que é positivo e um valor que é negativo, certo? Só que eu não vou usar esses dois valores. Professor, então qual valor que eu vou usar? Tu vai olhar aqui, ó, na restrição. X é a resposta, certo? Isso tem que ser maior do que zero e menor do que π sobre 2. Então, eu vou pegar o ciclo trigonométrico. E vocês já estão de saco cheio de ver esse ciclo. A minha resposta, ela está aqui, ó. Por que que ela está aqui, ó? Aqui é zero. E aqui, ó, onde eu coloquei B, é π sobre 2. Está dizendo que o x tem que ser maior do que zero e menor do que π sobre 2. Ou seja, essa parte aqui do cosseno. Essa parte do cosseno são os valores positivos. Ao lado esquerdo aqui do cosseno são os valores negativos. Então, voltando na minha resposta, eu não irei utilizar o menos raiz quadrada de 7 sobre 4. A minha resposta vai ser somente o valor positivo, certo? Então, vou dizer, portanto, cosseno de x é igual a raiz quadrada de 7 sobre 4. Porque raiz quadrada de 7 sobre 4, ela é maior do que zero, igual ao enunciado, tá? Cadê o enunciado? Tá aqui, ó. Ela é maior do que zero e menor do que π sobre 2 lá no ciclo trigonométrico. Beleza? Are you okay?